solução para tudo. Por isto, Senhor, o Senhor haverá de nos abençoar em tudo o que colocarmos as mãos para fazer. Desvia de nós, ó Pai, as pessoas más e ruins, aqueles que querem nos causar prejuízo, embaraço, confusão. Livra-nos também dos acidentes, dê ordem aos teus anjos, ó Pai, para trabalharem durante este mês em favor da nossa vida e também da nossa prosperidade. Nós consagramos a Ti para que seja usado exclusivamente no Teu reino, na expansão do Teu reino, esses recursos. E assim o fazemos no nome de Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, irmãos. Nós agora passamos a palavra ao pastor para ministrar, né, pastor Giovanni? Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, João, capítulo 8, a partir do versículo 31. João 8, 31. Com a graça de Deus, vamos estudar a palavra de Deus num tema muito interessante, que é a liberdade cristã. Nós vamos falar um pouco sobre essa coisa tão linda, né, que muitos falam, muitas pessoas buscam, mas infelizmente nem todos têm. E aí a importância disso, do fator liberdade. O título da nossa ministração é: por que algumas pessoas não são libertas? Por que algumas pessoas não são libertas? Com a graça de Deus, vamos tentar responder essas indagações. O que é libertação? O que é liberdade? Por que muitas pessoas não são libertas? E como verdadeiramente eu posso ser livre do ponto de vista de Deus? Nós fazemos parte, né, de um tempo moderno, onde muito se fala sobre isso, liberdade. E a liberdade é uma palavra que tem conotação tanto social, política, né, antropológica também, mas no cristianismo ela tem uma importância extraordinária também. Libertação significa, no dicionário, é ação ou efeito de colocar-se em liberdade, de ser livre, de dar liberdade a alguém, ser livre. Acabar com a coerção, né, ou a manipulação por parte de alguém ou de algo. Liberdade também significa direito de agir segundo o livre-arbítrio, ou seja, o seu poder de escolha, a sua vontade, é ter autonomia, espontaneidade, ausência de submissão ou servidão a algo ou alguém. Isso é liberdade. E nós vamos ver que na liberdade cristã se amplia ainda muito mais isso. Me lembro das palavras de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quer dizer, nós temos liberdade, livre escolha, livre-arbítrio, mas tem coisas que não cabe a nós cristãos fazermos. Então nós vamos ver justamente disso. Existe, juntamente com a liberdade, o fator responsabilidade. E é muito importante que nós, como cristãos, entendamos isso. Estava pensando, né, ruminando, meditando sobre essa questão da liberdade. E para mim, liberdade é isso, é fazer qualquer coisa que não afete o meu relacionamento com Deus, não me autodestrua, ou seja, não afete a minha própria vida, e ao mesmo tempo também não afete outras pessoas. Tudo que afeta a Deus, afeta a minha própria vida ou afeta a outros, não devo fazer. Não cabe a mim usar de liberdade e cair talvez numa leviandade ou numa libertinagem. Então, é uma linha tênue entre essa questão de ser livre, de liberdade e de libertinagem, né? Porque tem muitas pessoas que fazem isso. Às vezes até no contexto da igreja, no contexto cristão. Ah, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Irmão, não é bem assim. Tanto no mundo secular, quanto também no mundo de Deus, no reino de Deus, a liberdade caminha lado a lado com a responsabilidade. Amém?
Fala comigo, liberdade e responsabilidade caminham lado a lado. Mas principalmente o que nós vamos tratar aqui, amados, é a questão da libertação. Como é importante, como é possível ao cristão ser livre verdadeiramente. Quais são os impedimentos para que eu e você sejamos livres de verdade na nossa vida? Não haja nenhum embaraço, nenhum empecilho, nenhum grilhão. Porque tem muitas pessoas, amados, que são presas nos seus sentimentos, muitas vezes nos seus afetos, são presas a pessoas tirânicas, manipuladoras, são presas a filosofias, a ideologias equivocadas, são presas a uma série de coisas, a pecados, a situações ilícitas. E Deus quer que eu e você sejamos livres de verdade. Amém? Nós vamos entender que o nosso alvo é Deus, e a liberdade é uma consequência disso. Como disse certa vez um pensador, não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim em si mesmo, mas sim uma consequência de buscar a verdade de Deus. Amém? Ou seja, quanto mais formos cheios da verdade de Deus, mais verdadeiramente seremos livres, e é o que nós veremos através desse estudo da palavra de Deus. Vamos lá então, João 8,31, com a graça de Deus, o evangelista diz o seguinte: diz, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, uma palavra para os discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos falar junto? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É lindo esse versículo, é muito conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o versículo 36. Se, pois, o Filho, se referindo a Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Será que você é livre, meu irmão? Será que você realmente vive essa vida de liberdade que Jesus promete na sua palavra? Na medida em que nós vamos caminhando na direção da verdade de Deus, na revelação dessa pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo, na medida em que a palavra de Deus, como diz lá em Colossenses, habite ricamente no nosso coração, nós vamos caminhando na verdadeira liberdade cristã, uma liberdade que caminha lado a lado com a responsabilidade. Glória a Deus. Um certo escritor espanhol, muito conhecido e poeta, Miguel de Cervantes, certa vez colocou algo muito lindo acerca da liberdade, gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele diz o seguinte: a liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens, nada iguala, nem os tesouros que a terra encerra em seu seio, nem os que o mar guarda nos seus abismos. Pela liberdade, tanto quanto pela honra, pode e deve aventurar-se a nossa vida. Amém? A liberdade é isso. Nós vamos buscando a verdade, nós vamos caminhando na verdade, automaticamente a liberdade nos trará honra, dignidade, respeito diante de Deus, diante de nós mesmos e diante das pessoas. Mas é tremendo isso, é algo que nós temos que nos aventurar, é algo que caminha lado a lado com a honra. É o que me chama atenção nesse trecho de Miguel de Cervantes, um escritor secular, mas que via também a importância da liberdade para todos nós, como seres humanos. Como é lindo isso, amados. Agora abra comigo Gálatas, é outro trecho extraordinário, que fala acerca da liberdade, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1, a igreja na Galácia estava sofrendo muito, porque muitas pessoas haviam se infiltrado dentro da comunidade cristã, pregado o farisaísmo, ali o judaísmo, queriam pregar toda aquela ritualística, todo aquele legalismo do Antigo Testamento, e inserir isso no seio da comunidade cristã, que já havia sido liberto pela graça de Deus, pela nova aliança em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus.
Não é mais necessário toda aquela ritualística, todo aquele legalismo, todas aquelas coisas descritas no Antigo Testamento, toda aquela série de mandamentos, porque Jesus veio como novo Moisés a pregoar isso, um novo tempo, uma nova dispensação, uma nova aliança, uma nova consciência mais profunda, mais tremenda, mais poderosa, que é a consciência através da ação do Espírito Santo no coração dos homens. Amém? E esses homens chegavam de maneira sorrateira, se infiltravam dentro da igreja e acabavam afetando ali a comunidade cristã, promovendo esse legalismo terrível. E é interessante, amado, onde há muito legalismo, né, aquela coisa muito ferrenha nos usos e costumes, né, no comportamento, demais, geralmente existem uns pecadões escondidos terríveis. Porque às vezes a pessoa é frustrada consigo mesma, não consegue alcançar aquele padrão de perfeição, e ela tenta, com o seu legalismo, né, com a sua opressão ali, tentar impor um jugo que nem ela consegue carregar. E acaba acontecendo essa série de tragédias, prendendo as pessoas nesses ensinamentos equivocados. Mas olha o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Está aqui o centro da liberdade. Jesus, a verdade de Deus, a verdade personificada. E aí Paulo continua dizendo: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Deus está falando para mim e para você: não volte a se embaraçar, não volte a se prender, a perder a sua liberdade com coisas do passado. Tem muita gente que é presa ao passado, presa aos pecados que Jesus às vezes já perdoou. Tem gente que ainda se remói na culpa do passado. Meu irmão, no nome de Jesus, Jesus quer te libertar de toda culpa, de todo mal, de toda opressão, de todo grilhão do inimigo. Satanás também é um especialista em prender as pessoas, aprisionar através de manipulação, de engano, de mentira, de possessão às vezes demoníaca, ou de influência, interferência de demônios. É onde geralmente dentro do cristianismo a gente entende a palavra libertação. E nós temos aprendido, através de um grande homem de Deus, um dos maiores especialistas na área de cura interior, que a vida cristã ela tem 3 momentos. Primeiro, a regeneração. Fala comigo, regeneração. Que é mais ou menos, é o fundamento do reino de Deus, é o início da vida cristã, tem a sua importância extraordinária, porque é quando o seu nome é escrito no livro da vida, o Espírito Santo passa a habitar em você, e você começa, os portais do reino de Deus se abrem, e você começa a experimentar o reino de Deus. É algo tremendo, maravilhoso, que todo ser humano, salvo de verdade, precisa passar. O novo nascimento, a regeneração, que é mais ou menos 10% da vida cristã. Depois, nós temos esse segundo processo, que se chama libertação. Libertação, que é outro, aproximadamente 10%. Que é onde você começa a ser liberto de todo o jugo do passado, grilhões, influências demoníacas, vícios, compulsões, situações embaraçosas que te envergonhavam e que agora, a partir da nova vida em Cristo Jesus, você sozinho em Deus, ou então com auxílio de alguém enviado por Deus para abençoar a tua vida, talvez pastores, obreiros, irmãos mais maduros, você começa a ser liberto, porque conhece a verdade. E a verdade te liberta de todo o mal. Amém? E é tremendo isso. A libertação é mais ou menos também isso aí, 10%. Regeneração, libertação. E existe uma terceira fase da vida cristã, que é a mais complexa. A duradoura, vamos dizer assim, que tem amplitude muito maior, que é a reeducação. Fala comigo, reeducação. Que dura toda a vida, é o processo de discipulado, de treinamento, de crescimento, de aprendizado, de maturidade, onde você conhece ainda mais a sabedoria de Deus, vai arrancando da sua vida todo e qualquer comportamento anormal, adquirindo a sabedoria do alto, colocando em prática e aprendendo, se reeducando na vida cristã e vivendo a vida plena, abundante, maravilhosa que Deus tem para mim e para você. Glória a Deus, irmãos. Vou repetir esse versículo de Paulo:
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Vai lá no versículo 13, pula para baixo. Olha só, aqui entra a responsabilidade. Tanto é que o título dessa perícope, desse trecho da Bíblia, é a liberdade que é limitada pelo amor. Tem limite, sim, a liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O que estava acontecendo naquela comunidade, na Galácia, era justamente isso. Começou a entrar esse legalismo pesado, né? essa ideologia equivocada de que você tinha que fazer coisas, tinha que seguir os preceitos judaizantes, para que aí então você pudesse ser um cristão pleno, completo. E aí aquilo foi oprimindo a igreja, foi gerando legalismo dentro da igreja, juízo de irmão contra irmão, era um mordendo o outro, era um ferindo o outro, um julgando o outro, um criticando o outro. E aí Paulo fala, não é assim, vocês não entenderam nada. Deus chamou vocês para liberdade, liberdade de consciência, uma nova consciência, uma nova dispensação, a dispensação da graça. Agora, claro, liberdade é responsabilidade. Tudo aquilo que é desamor, tudo aquilo que afeta a tua relação com Deus, tudo aquilo que te autodestrói e afeta o outro, peraí, tudo aquilo que, envolve a tua carne, a natureza pecaminosa, a natureza inclinada para o mal, peraí, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Nem tudo que você pode fazer é saudável para você. Porque tem muitas coisas que eu e você podemos fazer que nos autodestrói, que nos coloca debaixo de um jugo, de um domínio, de uma escravidão. Dentre elas, a maior delas é o próprio pecado. Amém, irmãos? Todos entenderam? Somos livres? Sim ou não? Mas também temos que ser responsáveis. É muito importante isso. Certa vez, um grande pensador também disse, liberdade significa responsabilidade. É por isso que tanta gente tem medo dela. Vou repetir, liberdade significa responsabilidade. E é por isso que tem tanta gente com medo dela. Outro grande presidente norte-americano, Benjamin Franklin, disse certa vez, aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária, não merecem nem liberdade, nem segurança. Vou repetir, aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária, não merecem nem liberdade, nem segurança. Amém? Certa vez nós estávamos numa classe de teologia com um professor, e aí ele nos fez a seguinte pergunta, poxa, mas Deus sabendo que o homem ia errar lá no paraíso, no Gênesis, por que Deus deu livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha consciente ao homem? Por que Deus deu isso ao homem, se ele sabia que o homem ia tropeçar nas suas escolhas? E aí todo mundo ficou naquela disputa, né, de quem ia responder da melhor maneira possível. Aí aquele professor, de maneira muito sábia, disse, Deus nos deu o livre-arbítrio para mostrar para cada um de nós que eu e você, nós não sabemos escolher sem a ajuda de Deus. Amém? Fala comigo, eu não sei escolher corretamente sem a ajuda de Deus. O livre-arbítrio nos mostra isso, amados.
eu e você, por mais que sejamos livres, sabe, por mais que temos a liberdade de ir e vir, de fazer, desfazer, de escolher ou não escolher, essa liberdade só nos mostra uma coisa: nós precisamos da ajuda de Deus. Amém? Será que você reconhece isso? Será que você caminha nessa verdade de conhecer a Jesus cada dia mais? Será que você tem sentido da verdade de Deus, que é a palavra de Deus? E aí sim, tem se desprendido de tudo aquilo que atrapalha ou embaraça a sua vida? Amados, a pergunta é: por que algumas pessoas não estão libertas? E com a graça de Deus nós vamos respondê-la. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós nos humilhamos diante da Tua palavra maravilhosa. E o desejo do nosso coração é conhecer a Jesus, a verdade de Deus, a personificação da verdade, e também a Tua palavra, que nos liberta de todo o mal. Senhor, ajuda-nos a caminharmos na verdade, em Cristo. Ó Deus, e jamais usarmos da liberdade, ó Deus, ou do nosso livre-arbítrio para cairmos na leviandade ou na libertinagem. Ó Deus, no nome de Jesus, nos ajuda a sermos livres em Cristo, porque se conhecemos a verdade nos libertará de todo o mal, que Satanás não tenha nenhum ponto de acesso no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, nenhuma legalidade, nem nada, nenhum embaraço, nenhum empecilho, nenhum grilhão. Quebra, Pai, no nome de Jesus, e faz de nós homens e mulheres livres para o Senhor Jesus e para a glória de Deus. Glória a Deus. Primeira questão: por que algumas pessoas não são libertas? É porque muitas pessoas, querido, faltam com a verdade. Faltam com a verdade. Não vivem uma vida de verdade, uma vida plena em Deus, uma vida de integridade diante do Senhor, uma vida às claras, uma vida na luz. Tem coisas escondidas, tem uma vida obscura, muitas vezes até dentro das igrejas, pessoas com vida dupla, gente. E não tem como você ser livre em Deus, ser livre na verdade de Jesus, sem ter uma vida transparente com Jesus, sem verdadeiramente viver uma vida de verdade. Se você faltar com a verdade, e se a verdade é o fundamento da liberdade, irmão, não tem como você ser livre de verdade, vivendo uma vida de aparência, uma vida de casca sem essência, uma vida de fachada, mas sem espiritualidade, de religiosidade aparente, de piedade aparente, mas sem conteúdo verdadeiro. Falta a verdade. Por isso muitas pessoas não conseguem ser livres verdadeiramente em Deus. Segunda questão: por que algumas pessoas não são libertas, amados? Porque falta arrependimento. Falta a pessoa tomar consciência de que aquilo que ela está fazendo aprisiona ela. Como diz Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo aquilo que te domina se transforma no teu senhor. Se um pecado te domina e você não se arrepende dele, não toma consciência de que aquilo é grave, aquilo é mortal, aquilo pode detonar e destruir com a tua alma e a tua vida, se você não se arrepende, não tem como você ser livre diante de Deus. Falta de verdade, falta de arrependimento. Arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, mudar de direção, fazer diferente do que você estava fazendo. Sem arrependimento, sem verdade, não existe liberdade, querido. A terceira questão: por que algumas pessoas não são libertas? É a falta de reação. Quer dizer, ela sabe o que deve fazer, não anda na verdade, não se arrepende e não reage diante daquela situação. É o que nós chamamos de indolência espiritual, paralisia. Ela sabe que tem que mudar determinado comportamento, mas ela não tem uma atitude proativa, uma decisão, uma inclinação, uma mudança, uma reação com relação àquela situação. E acaba se acomodando, permanecendo no mesmo, embaraçado, debaixo de grilhões, preso, porque falta reação, porque está num estado de indolência espiritual. Outro fator, porque que muitos não são libertos, irmãos,
é porque muitas pessoas se aproximam de Deus, presta atenção, olhe para mim, com a motivação errada. Muitas pessoas se aproximam de Deus com a motivação errada. Eu vou ir na igreja porque eu quero arrumar um namorado. Eu vou na igreja porque eu quero arrumar um relacionamento com alguém que é bacana, moralmente legal. Eu vou na igreja porque eu quero ficar rico, milionário, eu quero prosperidade. Irmão, você já está preso. Você já está com a motivação errada. Você já está dominado. Se é no caso de dinheiro, por mamon, a potestade que controla as riquezas iníquas desse mundo. Se é por causa de um relacionamento errado, já começou errado. Apesar que, claro, né, amados, às vezes pela graça de Deus, a pessoa vem com essa motivação errada, vem na igreja, começa a receber a palavra, começa a receber a verdade e aí é liberto. Mesmo chegando com a motivação errada, Deus, pela sua graça e misericórdia, ainda salva aquelas pessoas, restaura, e glória a Deus por isso, é mérito de Deus. Só que cuidado, quando nos aproximamos de Deus, temos que nos aproximar dEle, com a motivação correta, amém? Eu vou na igreja porque eu tenho que agradar o meu marido, eu vou na igreja porque eu quero agradar os meus pais, eu vou buscar Deus porque eu tenho que ter esse compromisso social diante da sociedade, senão eles vão me ver como alguém ateu, cético, agnóstico, alguém que não acredita em Deus, e aí vai fechar as portas a nível profissional, financeiro. Irmão, isso é motivação errada. Você já está preso a alguma coisa, não está liberto, ainda não conheceu a verdade. Amém? Outro princípio, né? Por que algumas pessoas não são libertas? É porque às vezes a pessoa é centrada em si mesma. Ela gosta de chamar atenção e aí fica preso nas suas próprias mazelas de alma. Tem gente que não quer ser liberto, gente. Nós já vimos isso no gabinete pastoral, não é verdade? Pastor Volteni, né? Samanta, todos que estão aqui. Tem pessoas que a gente faz, os conselheiros, né? Os terapeutas pastorais, fazem de tudo para a pessoa ser liberta, ensina, mostra a verdade, mostra quais são os comportamentos que precisam ser abandonados, o que ela precisa mudar, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser feito. Mas a pessoa não quer ser liberta, quer continuar a ser presa. Porque às vezes aquela prisão, aquele grilhão, aquela amarra, aquela anomalia de alma é algo que para ela satisfaz a sua alma no sentido de chamar a atenção para si mesmo. É aquela pessoa que tem um espírito de coitadinho, de autocomiseração, que chama a atenção das pessoas se fazendo de coitado. Irmão, isso é um estado doentio de alma, e você precisa ser liberto no nome de Jesus. Amém, querido? Não seja centrado em si mesmo, desejo de atenção, isso te deixa aprisionado na alma, algo, alguém, e é interferências demoníacas também, o diabo deita e rola nessas vidas, porque tem essa pessoa debaixo dos seus grilhões. Outro princípio que acontece, por que as pessoas não são libertas? Outro caso, é quando a pessoa fracassa em romper com o ocultismo. Fracassa em romper com o ocultismo, quer dizer, ela vem na igreja, mas não abandona o mundo e as práticas mundanas do ocultismo. Vem na igreja, mas vai no espiritismo. Vem na igreja, mas vai na umbanda. Vem na igreja, mas lê o horóscopo. Vem na igreja, mas fica estudando a nova era, o esoterismo, lendo esses livros de energização, de poder da mente, de autoajuda. Querido, não é assim. Se você ficar preso ao esoterismo, ao misticismo, à nova era, a todo esse ocultismo, Satanás tem legalidade para prender a tua alma e a tua vida. Além disso, você vai ter confusão na sua mente. Você não sabe o que é Deus, se é a mãe natureza, se é o poder e a energia do mineral. Você vai ficar doidinho. Você não sabe qual é a fonte do teu poder, para onde deve ir. Tem gente que é assim, nós estamos vivendo uma sociedade pluralista, sabe, multicultural, ao ponto que tudo de uma verdade relativa, ou seja, esse negócio de verdade da Bíblia, verdade da palavra, verdade absoluta não existe, tudo é verdade, o que é verdade para você pode não ser para mim. Irmão, não é assim.
Nós somos cristãos, nós somos crentes, nós temos uma regra de fé e de confiança, nós temos um livro que seguir, o livro é a Bíblia, amém? E o nosso Deus não é um Deus genérico, não é um Deus polivalente no sentido que faz tudo que me agrada, não, é o Deus da Bíblia, é o Deus que Ele é o meu Senhor e eu sou o seu servo, glória a Deus. Tem gente que está assim, atirando para tudo quanto é lado. Ele fracassa em romper com o ocultismo. Lá em Deuteronômio 29, a Bíblia diz o seguinte: o oculto pertence ao Senhor. Fala comigo, o oculto pertence ao Senhor. Mas aí Moisés continua dizendo, uma das últimas palavras desse grande legislador judaico, extraordinário, ele diz: mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Ou seja, o oculto pertence a quem? A Deus, ao Senhor. Não queira saber aquilo que é oculto. Não corra atrás do ocultismo. Não te envolva com coisa errada, magia, essas bobiças que tem aí, literaturas perniciosas. Qualquer dúvida, pergunte para nós, ligue para nós. Irmãos, como eu fico feliz quando alguém liga para nós, tirando dúvida: pastor, será que eu devo ir em tal reunião? Pastor, será que eu devo comprar tal livro? O que o senhor acha disso? Irmãos, nós ficamos felizes de orientar os irmãos. Não fica, sabe, comendo coisa errada, se alimentando de mentiras, com às vezes aparência de verdade. Toma cuidado, querido. Rompa com o ocultismo no nome de Jesus. Outro fator, porque algumas pessoas não são libertas, é porque muitos não rompem com relacionamentos manipuladores e egoístas. Ixi, aqui o que tem. Pessoas são presas a pessoas. Pessoas são escravas de pessoas. Pessoas se deixam manipular por pessoas egocêntricas, egoístas, às vezes mais engenhosas, né? Com um gênio mais forte, que dominam sobre outras. Irmãos, isso está errado. A única pessoa que tem que dominar é o Senhor Jesus. E Ele te faz livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus não é um manipulador, o diabo é. Toda pessoa manipuladora, egocêntrica, egoísta, que gosta de fazer com que os outros façam aquilo que elas acham que o outro deve fazer, estão agindo por influência demoníaca. É o que Paulo está combatendo aqui em Gálatas. Às vezes pessoas que têm uma oratória extraordinária, pessoas que têm capacidade argumentativa, pessoas que têm capacidade intelectual, usa isso para escravizar pessoas, manipular indivíduos. Irmãos, não te deixe manipular por ninguém, amém? Seja marido, seja esposa, seja filho, seja parente, seja amigo. Não te deixe manipular por ninguém. A manipulação é demoníaca. Fala comigo, a manipulação é demoníaca. Quem é manipulador de carteirinha, pode ter certeza que no mínimo tem um diabo por detrás. Se não está dentro, está por detrás ali, influenciando, oprimindo, guiando aquela vida para promover um grilhão sobre outros. Por isso muitas pessoas não são livres. Tem gente que manipula o outro por causa do dinheiro. Tem gente que manipula o outro e quer que o outro coma na mão. Tem gente que manipula o outro através de opressão psicológica e mental. Tem gente que oprime o outro de diversas maneiras. Fazendo draminha, chororô. Ih! Criança é especialista nisso, né? Acho que meu filho, eu não gosto mais de ti. Né? Criança faz muito isso. Eu me lembro dos meus filhos no começo. Eles faziam isso. Ah, papai, eu não te amo mais. Porque você não fez o que eu queria. Em outras palavras, né? Falei, irmã, filha, você pode falar o que você quiser. Mas o papai continua te amando. E eu faço isso para o teu bem. Você não vai me manipular. Aí ela se desmontava todinha. É assim, irmãos.
Sabe como é que você confronta o manipulador? Com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem quer ser livre aqui no nome de Jesus, levanta as mãos e fala: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ser livre, eu só quero estar preso a Ti, no sentido de estar preso, mas livre, de verdade. Porque o Senhor não me aprisiona, não me manipula, não me usa e abusa, não. O Senhor me liberta. O Senhor me dá uma vida saudável, uma vida abençoada. Outro fator por que as pessoas não são libertas é porque falta desprender da maldição. Existe talvez algo, alguma coisa na sua vida, por exemplo, idolatria, que atrai maldição, e a pessoa não se desprende disso. Pecados, situações erradas, ilícitas, ilegais, que atraem a maldição, automaticamente ficam presas a elas. Essas coisas têm domínio sobre eles, porque não se afastam daquele objeto, daquela situação que é amaldiçoante, aquela condição espiritual que é amaldiçoante. Seja liberto do nome de Jesus, meu irmão. E por último, por que algumas pessoas não são libertas? É quando a questão, às vezes, não é libertação, mas é reeducação. Fala comigo, reeducação. Às vezes não é expulsar um demônio. Às vezes é criar vergonha na cara e mudar de comportamento. Amém? Hoje, coitado, né, o Satanás é o costa larga do crente. Tudo é culpa do capeta, do coisa ruim, do chifrudo, do diabo. O cara faz um negócio errado e joga a culpa no capeta. O capeta deve olhar e falar: ô, meu irmão, isso aí eu só dei um migué em ti, mas o culpado é você. Eu só te influenciei, mas quem tomou a decisão foi você. Irmãos, seja responsável pelas suas escolhas. Seja responsável pelos seus atos. Assuma sua responsabilidade. Liberdade é responsabilidade. Às vezes o que você precisa é ser reeducado, é ser ajudado, é aprender aquilo que é certo, tomar vergonha na cara, mudar de atitude e tomar uma decisão. Não, eu vou mudar. O meu comportamento está anormal, está errado, está amaldiçoante, o diabo tem deitado e rolado na minha vida, mas a partir de hoje eu me arrependo no nome de Jesus. Eu tomo uma decisão de mudança, e em nome de Jesus eu conheço a verdade, e a verdade vai me libertar. É reeducação. É saber como se faz o correto e fazer aquilo que é correto. Para terminar, o que é necessário para termos a verdadeira libertação? Humildade, irmãos, quebrantamento. Se você for um arrogante, soberbo, Deus não atua num coração assim. Humildade, quebrantamento, confissão. Às vezes é importante que você confesse o seu pecado para alguém. Confessou para Deus, mas algo ainda, não está legal, você não está dando conta sozinho. Confesse. Nós temos pastores, obreiros, obreiras, aqui em horário comercial, para atender os irmãos. Às vezes você está lutando com o pecado, com uma situação que dá legalidade ao diabo, é um fator amaldiçoante, você não está dando conta sozinho. Você precisa de ajuda. Confessai uns aos outros para serdes curados, diz a palavra de Deus. Às vezes você já foi purificado, mas ainda não foi curado. E a cura passa pela confissão. Humildade, confissão, arrependimento, como eu já falei. Sem arrependimento não existe reino de Deus. Sem arrependimento não existe mudança de comportamento. Perdão é outra coisa muito importante para que você seja liberto. Às vezes você vai ter que pedir perdão para as pessoas. Você vai ter que perdoar alguém. Porque senão aquele alguém vai estar preso na sua alma e no seu coração. E você está debaixo daquele grilhão, daquela marra, daquela situação, não consegue ser livre. Porque não liberou perdão. Está presa a uma amargura, a um ódio, a um rancor, a uma mágoa. A palavra mágoa significa má água. Ressentimento significa voltar a ter o sentimento. Ressentir. Abandona esse sentimento.
Para com isso. Joga essa água podre fora e perdoa as pessoas. Às vezes é renúncia. Você vai ter que renunciar a coisas na sua vida. Você vai ter que dizer não para pessoas, para situações, para relacionamentos errados, né? Manipuladores, egoístas, ou relacionamento com jugo desigual, sei lá. Vai ter que dizer não. Vai ter que renunciar. É aqui onde muitos tropeçam. Não sabem dizer não. Querem agradar tudo e a todos. Não vai agradar a Deus desse jeito. Outra coisa muito importante é restituição. Às vezes você defraudou alguém, estragou a vida de alguém, né? Fez algo indevido com alguém, você vai ter que restituir. Você vai ter que dar de volta, você vai ter que compensar de alguma maneira. Pelo menos tentar. Restituir, devolver, restaurar uma situação que estava rota, quebrada, destruída. Restituição. Reconciliação também é necessária, amados, para que a gente seja liberto no nome de Jesus. Amém? Você vai ter que dar um telefonema, você vai ter que escrever uma carta, você vai ter que marcar um encontro com alguém e acertar aquela situação que outrora estava indefinida, não estava resolvida, estava destruída. Deus é um Deus de reconciliação. Amém, irmãos? O diabo é o rei da destruição de relacionamentos. O Senhor é o Deus da reconciliação. E Paulo diz que eu e você somos ministros da reconciliação, embaixadores de Cristo e ministros da reconciliação. E por último, disciplina, obediência. Obedecer a Deus, viver uma vida disciplinada, viver uma vida de descanso no Senhor e de intercessão diante de Deus e diante dos homens, para verdadeiramente eu e você sermos libertos no Senhor Jesus. Amém? Liberdade é responsabilidade. Eu não posso usar a minha liberdade para cair na carne, para fazer o errado. Isso aí é a filosofia do mundo sem Deus. Carpe diem, vive lá a vida louca, vive uma vida sem freio, se destrói, se arrebenta, se estoura, quebra com tudo, com todos, se destrói, depois vem todo detonado. Irmãos, Deus não quer que você se arrebente, Deus não quer que você destrua outras pessoas, Deus quer que você conheça a verdade, e a verdade te liberte de todo o mal. Amém? Liberdade não é o meu alvo é Deus. A verdade de Deus. E aí então, como nós aprendemos, a liberdade, a felicidade, a alegria, o prazer de viver, será consequência da vida em Deus, da vida sadia aos pés de Jesus. Glória a Deus. Será que você pode se colocar de pé? Você que quer ser livre diante do Senhor, feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Amado, preste atenção nessa palavra, elimine todo fator anormal da sua vida, tudo aquilo que tem impedido você de ser livre de verdade. Com certeza o Espírito Santo falou algo na sua vida que precisa ser abandonado, que precisa ser renunciado, que precisa ser deixado para trás. O Senhor está aqui para te perdoar de todo pecado, se houver humildade, se houver arrependimento no seu coração. Existe perdão disponível a todo coração arrependido. E o Senhor está aqui para te libertar de todo mal no nome de Jesus. Começa a orar, começa a falar com Deus, começa a se consagrar diante do Senhor, começa a falar: Senhor, eu quero ser livre. Senhor, eu não quero ter embaraço na minha vida, nem pecado que me assedie. Senhor, eu não quero ter nenhum demônio agindo na minha vida, ou por fora ou por dentro. Eu não quero ser preso a nada nem a ninguém. Senhor, eu quero depender só de Ti. Senhor, eu quero viver debaixo da Tua sabedoria. Senhor, eu quero viver na Tua graça, e não debaixo do legalismo, do farisaísmo, dessa doidice aí que não acrescenta em nada. Não, em nome de Jesus, eu quero ser livre no Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, aqui está o Teu povo maravilhoso.
Senhor, em nome de Jesus, vai libertando os cativos, curando os enfermos, sarando os feridos de coração. Senhor, foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Por isso nós renunciamos tudo aquilo que o diabo tem feito na nossa vida, na vida de cada irmão, na tua igreja. Vai caindo por terra toda ação demoníaca, toda ação do inimigo, toda obra do diabo, em nome de Jesus. Todo engano, toda mentira, todo sofisma, toda fortaleza, todo engodo do inimigo, que às vezes tem permeado o coração dos irmãos, seduzido, enganado, engodado. Senhor, vai tirando, vai arrancando, vai libertando os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai operando, vai ministrando essa palavra, vai promovendo liberdade que só o Senhor pode fazer. Ó Deus, que o teu povo se encha da palavra, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que é refrigério para nossa alma, a palavra que nos dá estrutura, fundamento de vida para construirmos uma vida no Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, faz deles homens e mulheres livres, libertos em Cristo Jesus, e que Satanás não alcance nenhuma área do seu coração, da sua alma e da sua vida. Ó Deus, abençoa eles, ó Deus, a abandonarem todo e qualquer pecado, toda e qualquer situação que os envergonha diante de Deus e diante das pessoas. Que possamos viver uma vida de liberdade, de responsabilidade, de honra, diante do Senhor, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as mãos para os céus, que o Senhor te abençoe nessa semana, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto